Meu nome é Carla Cartotti, eu nasci em Goiânia em 62, tenho 63 anos. E apesar de ter nascido em Goiânia, minha família já saiu em peregrinação para as grandes cidades atrás de construir uma vida. Mas a gente sempre retornava para Goiânia anualmente, várias vezes. E isso foi muito importante para mim, eu senti que em Goiânia era um lugar, Goiás, então na época ainda tinha muitas fazendas que a gente visitava, então que era um lugar importante no sentido de que não tinha uma vida de cidade grande e sem família, né? Sem conexão com a terra e com as pessoas. Então, quando eu comecei a vida adulta, eu comecei a buscar lugares fora das cidades grandes. E sempre buscando Cerrado. Foi quando eu realmente conheci e me relacionei mais profundamente com Cerrado. Foi no Mato Grosso e depois eu vim para Goiás. E em Goiás eu conheci a Chapada dos Veadeiros e me encantei chegando. Eu não pensava em buscar um local para morar, mas antes de chegar na estrada, na Chapada dos Veadeiros, eu já entendi que ali eu queria ficar. E comecei, né, e mudei para Cavalcante e fui buscando uma chácara, um lugar maior que tivesse mais conexão direta com a vida, com as plantas. E aí encontrei essa reserva, essa área que chamava-se Água do Santo e que a gente passou a chamá-la de Água Santa. Reserva Ecológica Água Santa. Lá é uma região preservada, vegetação e muita fauna, e eu sempre, desde que encontrei com esse espaço, eu me senti muito protegida, porque a vegetação muito densa e você você sentia a presença da fauna também muito forte. E então, apesar de eu me sentir muito protegida, eu sentia que ao redor, o crescimento de Cavalcante podia trazer ameaças para esse espaço. E assim que eu fui quando eu consegui regularizar a documentação, a RPPN Água Santa nasceu, mas a reserva ecológica sempre existiu. Eu conheci essa área muito antes de eu pensar em ser a guardiã. E nessa visita eu subi com o proprietário o córrego da Água do Santo. E foi muito intenso para mim, porque era muito fechado e uma água muito fresca. E foi quando ele me contou que chama-se Córrego Água do Santo, porque um antigo proprietário se curou com essa água. E ele começou a levar essa água aos hospitais, a trazer pessoas subindo a serrinha ali para tomar banho nos poços, que era para elas também se curarem. E então, realmente é uma água com a energia pura da água, né? Com a energia original da água. E eu senti isso nessa primeira vez que eu subi no córrego. Era uma chácara comum, né? Ela era preservada, tinha poucas áreas que eram pequenos pastos abertos, e tinha uma área
que era uma área mais degradada, mas tinha sido feito um plantio de baru em monocultura. Mas desde o começo eu sempre considerei e trabalhei para que fosse uma reserva ecológica. E então sempre trabalhando com agricultura sem veneno, sem transgênico, né? E recuperando esses pastinhos, pequenos pastos que tinha, sempre recuperando com vegetação de cerrado e com algum outro cultivo que eu quisesse ter como renda, né? A RPPN Água Santa, ela é propriedade da minha filha, Naire Cartotti Borges, e nós encontramos essa área em 2013 e só conseguimos realmente a documentação em 2020, 2021, e eu já estava em contato com o Instituto Cerrados para que quando a documentação saísse, eles me apoiassem na criação da reserva. E aí foi assim que aconteceu. Em 2020, 2021, 2022, eu consegui a criação oficial da RPPN Água Santa, que fica em Cavalcante, na estrada Cavalcante Colinas do Sul, no quilômetro 5,5. Nos primeiros anos que eu comprei essa área, eu não consegui ter uma relação muito íntima, assim, uma conexão. Isso foi crescendo. Mas quando criou a RPPN, mudou alguma coisa mesmo em mim, sabe? Alguma coisa mais de responsabilidade, mas uma responsabilidade num nível mais sutil mesmo, mais de coração. E aí todo o trabalho ficou voltado para cuidar da fauna, dos animais e da vegetação. Porque com todo o trabalho de agricultura regenerativa, de criar produção de bioinsumos orgânicos, tudo que sempre foi feito, e lá já tive uma produção comercial de hortaliças, de medicinais, mas depois da RPPN ficou claro para mim que ali era uma área que era para cuidar dos animais, para que eles pudessem ter um espaço, um refúgio, que com muitas fazendas de gado próximas, muito próximas, e a expansão também do turismo, né, das casas para atender o turismo. E ali, como ela tem uma característica na beira da serra, com muitas pedras, então é um acesso difícil, então já é um refúgio natural ali para os animais. Então tudo isso para mim foi sendo, depois da criação da RPPN, então ficou assim para mim, agora vamos cuidar e plantar e cuidar dos animais. E tem sido assim. Várias estratégias que a gente criou para isso. As nascentes, elas estão acima da serra, não estão na reserva, mas são os córregos bem próximos da nascente. Então, são 2 córregos. Os limites da reserva é o topo da serra, os 2 córregos na lateral e a estrada. Então, os córregos, eles abraçam a RPPN. E então essa proteção desses córregos com a flora, né? A flora nativa ali também sempre foi muito intensa. Então essa proteção é o tudo. A gente fala os animais, porque os animais se eles estão sendo acolhidos na região, é porque a região ela está ecologicamente intacta e ela pode então receber os animais. Então a gente sempre se refere aos animais, mas eles que são o reflexo de toda a ecologia que está ali, né, preservada. Então assim, as aves, muitas aves também,
né? A gente na porta de casa assim é um show sempre. Então a casa mesmo, então os animais no entorno, se a gente fica mais quietinho, se a gente sai menos de casa ou frequenta menos a casa da RPPN, os animais vão chegando mesmo. Já tem assim as frutas, então a gente já sabe quando tá na época da manga, quais são, que a anta já vai ali, que ela gosta daquela manga, ela não gosta da outra mangueira, sabe assim? E isso é muito gostoso, sabe? Você vê que os animais realmente vivem ali. E eu entendo assim que eles também conhecem a gente, né? Então eles vão entendendo qual que é a dinâmica dos humanos na área, na reserva. Então, como lá é uma reserva pequena, porque ela tem 57 hectares. A reserva, a RPPN, tem 40, mas é na serra. Então, esse pedacinho embaixo, que é o pedaço que a gente mais usa, né? Então, eu tenho certeza que eles conhecem a dinâmica ali, de quem trabalha, de quem visita, de quem faz fogueira, né? Então, isso é muito, muito gostoso a gente sentir, sabe? Que está integrando com essa vida toda, né? Das árvores, dos animais. A minha vida sempre foi voltada para a qualidade de vida, principalmente na minha alimentação. Então, desde nova, eu sempre quis plantar meu alimento. Então, nessa área, nesses pequenos pastos que eu falei, é onde a gente já produziu, a gente produz até hoje alimentos. Eu sempre tive essa prática de não usar veneno, não usar química, não usar transgênico e cuidar do lixo e, né, tudo que hoje a gente sabe que tem que ser assim mesmo. Então, essas práticas, elas trazem os animais e a flora mais perto, porque quando eu planto cada vez mais integrado com o cerrado, né, com plantas do cerrado. E planto coisas que eu quero comer e coisas que os animais comem. Aliás, eles comem tudo, né? Eu chamo de os meus sócios. Mas aí eu aprendi que é isso, é plantar mais para eles também estarem sempre comendo. Então, quais são as atividades? Então, essa parte dessa agricultura, eu chamo agricultura da vida, é uma prática que eu recebo pessoas e que se integram ao trabalho, né? Então, não só é a agricultura, a extração de óleos essenciais, a produção dos insumos, né? Eu tenho a gente chama de biofábrica, que é a produção de bioinsumos com mais mecanizada. E mesmo como se fazia antes de eu ter eletricidade lá, né? A gente fazia também os insumos manualmente, minhocário, e então captura de micro-organismos. Então essa parte da agricultura da vida que eu falo, ela é um atrativo também para receber pessoas, né? Para trabalhar com uma sustentabilidade. E aí também eu fui criando, eu fiz um plano de uso da reserva com trilhas que sobem a serra, né? E aí nesse já tem os bancos, tem as trilhas arrumadinhas, as pontezinhas, e que o objetivo é mesmo um turismo de bem-estar e observação de animais e aves. E então este ano especificamente, com o fogo que lambeu toda a nossa chapada, essas trilhas foram que ajudaram mesmo no combate do incêndio lá que desceu a serra na reserva. Então
foi muito bom essas trilhas. E elas são usadas por turistas, por pessoas da cidade, por escolas já foram lá, porque como os córregos são córregos de nascente, é uma água sem muitos poços, né? Assim, uma área grande de banho, mas para relaxamento, para meditação, para criança, é muito interessante, sabe? Criar uma reserva permanente, né? Eterna, significa que a gente, além de estar cuidando daqueles pedacinhos específicos, a gente está dizendo para as pessoas que, gente, olha, a gente precisa olhar a gente precisa ter esse espaço. A gente fala da fauna, da flora, mas para a gente... Então, uma reserva, ela tem essa importância, porque por ela ser perpétua, eu vou criar esse campo, essa energia, a minha filha, a minha família, e aí isso vai ser perpetuado para as outras pessoas, e a gente já vê isso acontecer. A gente já vê que as pessoas que eu estou há 20 anos em Cavalcante, né? E sempre foi assim, né? Sempre trabalhei com orgânico, e as pessoas então conhecem. E hoje eu sinto que elas se aproximam mais, a cabeça vai mudando, a situação vai planetária, mundial, vai ficando tão cada vez mais impossível, né? A vida vai ficando cada vez mais artificial, que as pessoas sentem que só de você estar andando embaixo de árvores, ouvindo sons que são aves, são tantos sons diferentes, que isso abre o coração, abre a mente. Então, acho que essa é a importância de uma RPPN hoje e desse grupo, né, que a gente está criando, que cada vez o Brasil todo, cada vez mais áreas de reserva. E então é muito bom da gente perceber essa energia vibrante. Então eu acredito que o que eu posso fazer pela natureza, pela vida do Cerrado, principalmente do Cerrado, né, que ele é o foco de consumo hoje, né, do capitalismo. Então uma herança mesmo, é um presente que eu deixo para a vida do Cerrado. O Cerrado da Chapada dos Veadeiros é um cerrado muito diversificado, muito rico, e ele consegue se manter com todo esse avanço do agronegócio. E as regiões, por exemplo, em Cavalcante, que tem uma geografia mais de várias serras e vales, e é de uma importância tão grande ter essas áreas de reserva de RPPNs, porque vai ser um refúgio para as pessoas e para os animais, porque o mundo ele tem uma dinâmica muito forte, e essa dinâmica do capitalismo, e a gente, por mais que a gente ache e sinta que, nossa, estamos conseguindo, ele vai engolindo, né? Então a gente, na Chapada dos Veadeiros, a gente vai conseguir ter a natureza, o cerrado preservado nessas áreas. E nós temos o parque, então o parque já é uma proposta de natureza viva para sempre. Mas a gente precisa também proteger esse parque nosso. E para as pessoas, olhar para... tentar encontrar como viver na natureza, né?
Viver na natureza significa deixar muita coisa para trás, mas muita coisa que está ocupando um espaço e está destruindo a vida das pessoas. E você ter a proposta de deixar isso para trás e encontrar a natureza, então as RPPNs elas dão essa oportunidade de você encontrar um caminho para viver, que você tenha natureza, você tem animais, plantas, água, céu, né, solo rico e vida boa para as pessoas.